Olá, quarto ano! A nossa aula de filosofia de hoje é também uma revisão, igual a gente fez a revisão de religião, certo? Como nós vamos entrar na semana das nossas avaliações, nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos que foi no cronograma de vocês, né? Para a nossa prova. Então, foram 3 assuntos: os amigos da fauna, na página 73, os amigos da flora, na página 78, a água, na página 86 a 88, certo? Então vamos começando aí pelos amigos da fauna. Bem, nos amigos da fauna nós observamos que a fauna é se tratando dos animais, né? De que forma nós podemos ser amigos da fauna? Primeiramente é cuidando, preservando, para que as vidas dos animais ela também seja preservada. Eles precisam desse ambiente, então nós devemos cuidar, né, de cada um deles, principalmente do seu habitat, para que eles tenham uma vida digna, uma vida saudável. Então, quando falamos em fauna, referimos-nos a todas as espécies de animais existentes. Não importa se ele é grande, não importa se ele é pequeno, né? Então a gente se refere a todos os animais existentes no planeta. Nós nos diferenciamos dos demais animais porque somos racionais. Essa é uma definição clássica, porém todos os animais merecem condições de vida saudáveis, dignas e em segurança. Bem, ele fala da fauna, né, no modo geral, mas ele também inclui nós seres humanos como os animais, com a diferença, né, que nós somos racionais. Então, nós nos diferenciamos dos demais animais nessa questão de sermos racionais, mas que temos também as necessidades, né, de também preservar esse meio ambiente, até mesmo para a nossa própria saúde, a nossa própria vivência, porque nós também precisamos do meio ambiente. Então, a fauna, ela é composta por todos esses seres vivos existentes no planeta, incluindo nós, seres humanos, né? De uma forma, de uma forma relacionada aos animais, com essa diferença de sermos racionais. Então, todo ser vivo, todos os animais, eles merecem essas condições de vida melhor, eles merecem essas condições de vida saudáveis, né, de viver digno, de ter uma vida digna e também de viver em segurança. E quem proporciona isso para eles somos nós, né? Somos nós, seres humanos. A maior parte das pessoas gosta dos animais e convive bem com eles. Entretanto, há pessoas que os maltratam e chegam até a ganhar dinheiro à custa do sofrimento deles. Ou seja, nós podemos, né? Todos nós podemos sim ter o nosso animal de estimação. Podemos cuidar bem desse animal, mas claro, daqueles animais que são domesticados, daqueles animais que nós podemos ter na nossa casa. Esse sim, o cachorro, o gato, nós podemos ter na nossa casa e cuidar desses animais, porque a partir do momento que você decide, né, criar um animalzinho desse, você também tem que ter responsabilidade de proporcionar a esse animal uma vida saudável, uma vida tranquila, em segurança, cuidando bem, alimentando, né? Quando adoecer, também cuidando da mesma forma. Uma coisa é a necessidade de alimentação das pessoas. Mesmo assim, há quem defenda uma alimentação sem carne e que que poupe, na verdade, a vida dos animais. O texto ele fala da caça, ele fala da pesca, né, das espécies de animais considerados como esporte em alguns lugares. Os animais que matam, sejam ele para sua alimentação, que é uma opção, né? O livro mesmo ele propõe que existe alimentação balanceadas em outros alimentos a não ser propriamente a carne, mas nós sabemos que o animal ele também ficou, né, para alimentar seres humanos. Claro que isso deva ser feito com respeito. Ele fala também no texto, na parte das pessoas que usam desses animais como hobby, para diversão, para usar, para fazer concorrências, né? Disputas,
por exemplo, de galos, né? Tem as ringues que eles usam, esses animais, para estar confrontando, né? Uma violência tremenda entre eles, para poder conquistar títulos, né? Ganhar campeonatos. Isso não é certo. Outros que eles criam em circo para fazer números, para alegrar as pessoas. Isso não é certo. Ele está fazendo, né, uma parte que é de alegrar as pessoas, porém a vida dele é triste, porque ele vive preso, ele vive fora do seu habitat. E as pessoas fazem isso para ganhar dinheiro, né, manter uma vida usam esse lado como se fosse um meio de ganhar a vida. Mas existem muitos outros meios que as pessoas podem trabalhar para adquirir o seu sustento, a não ser retirando os animais da natureza, né, porque fazendo assim está maltratando os mesmos. Uma coisa é a necessidade da alimentação, como a gente já falou, que há aqueles animais que realmente são de necessidade para alimentação. E já outros, né, onde as pessoas tiram as suas vidas somente sem necessidade. Então, nesse caso, é necessário que poupe a vida dos animais, né? Se ele não serve para alimentação, se tem também outros meios, né, para essa alimentação, que pudessem poupar a vida desses animais. Seja quando, no próximo parágrafo, aqui no Brasil temos a regulação da criação de certos animais, considerados silvestres. Apesar de haver um mercado paralelo e fora da lei, mercantiliza animais, comercializa animais até para exportação, bem como outros órgãos governamentais. Localizam e ordenam a criação e a comercialização de alguns animais. Bem, quando isso é feito por lei, né? Isso é tudo legalizado, é feito de conformidade com a lei. Para isso é preciso existir um documento, é preciso que haja um registro dando direito a essa criação de animais. Então, os órgãos, né, governamentais, eles fiscalizam e ordenam a criação e a comercialização desses animais se for através de uma legalização. Se isso for exposto, né, se isso estiver de conformidade com a lei, certo? Fora disso, é tráfico, né? As pessoas que te retiram os animais da natureza e convivem com eles em casa, fazendo algum tipo de trabalho, usando para sustento, né? Conseguir arrecadar dinheiro, enfim, isso é tráfico. O exercício da cidadania também se faz presente quanto a essas questões de que falamos do texto. Precisamos cuidar da nossa fauna, regular, fiscalizar o que deve ser feito quanto aos animais para que haja equilíbrio ecológico, sustentabilidade e uma vivência harmoniosa e moralmente correta na sociedade. Ou seja, é preciso que haja também, né, a parte cidadã nesse momento, que nós como seres humanos possamos praticar mesmo a cidadania, desenvolver esse ato tão importante que é no ato de preservar a vida, que é de cuidar, cada um fazendo a sua parte, mesmo que você não pertença nem a um órgão, né, do governo, mas você também pode fazer a sua parte, denunciando aquilo que você vê de errado, fiscalizando, né, fazendo o papel de fiscal, denunciando aquilo que realmente não está correto. Isso não é nenhum erro, né? Fazendo dessa forma, nós estamos ajudando realmente nesse equilíbrio ecológico, ok? Então, cuidar da fauna é uma forma que ou seja, é um dever nosso para a proteção dessas vidas, né? Desses seres vivos que ali estão, que são os animais de todas as espécies existentes aqui nesse planeta, ok? Então, essa foi a nossa revisão, os amigos da fauna. Bem, continuando na página 78, né, a revisão agora é os amigos da flora, o assunto, né, os amigos da flora. Não é diferente da nossa última aula, que foi falando sobre os amigos da fauna, né? O que é flora? Flora é o conjunto de todas as espécies de vegetais de uma região ou mesmo do planeta inteiro, né? E essa flora, gente, é vida. É lá que elas também
faz um papel muito importante na natureza, né? Como participação, ou seja, contribuindo para a vida dos animais. A fauna, ela não existiria sem a flora, e da mesma forma, né? Um precisa do outro. Então ela também vive, né, em extinção, ameaçada de extinção, assim como os animais. Assim como alguns animais, a flora também, mais do que nunca, ela é ameaçada de exploração. Ou seja, nós observamos na fauna que os recursos naturais e sem preocupações ambientais, eles são tirados. Todos os recursos naturais que dali são tirados sem nenhuma preocupação, corre um perigo, um certo perigo delas desaparecerem. Então a flora também está mais do que nunca ameaçada de extinção, na verdade, pela sua exploração, pela retirada desses recursos, que é uma preocupação que nós temos hoje muito grande, né? Que as pessoas elas só têm a preocupação realmente de retirar esse recurso da natureza, mas que elas não estão fazendo nada em relação ao repor, ao replantar, por exemplo, ao cuidar. Então nós temos observado hoje que realmente a flora ela está sendo bem atacada, principalmente pelas queimadas. Na época, nos dias que nós estamos hoje, nesse período, que é de setembro a outubro, né? Agosto, setembro, outubro, são o mês onde mais ocorre o índice de incêndios, de queimadas, e a gente pode observar, acompanhando nos noticiários, que isso é uma ameaça muito grande para a flora. Nós temos visto muita parte da natureza sendo devastada pelo fogo, e muitas vidas, como as plantas que a gente usa para fazer medicamentos, usa para fazer cosméticos, né? Usa para o nosso bem, e também os animais, eles estão sendo prejudicados. Nesse momento, vidas sendo tiradas de forma desnecessária, por falta de responsabilidade realmente por parte de algumas pessoas, né? Falta de cuidado. Então é importante cuidar da flora também. Ela é rica para nós seres humanos em todos os sentidos. Então, a flora também está mais do que nunca ameaçada pela exploração dos recursos naturais sem preocupações ambientais. O desmatamento e as queimadas crescem a cada dia e fica muito difícil regular ou fiscalizar grandes territórios. Por isso, muita gente se aproveita e destrói enormes áreas verdes, gerando grandes perdas para a sustentabilidade no mundo. Grande parte da flora tem sido devastada, tem sofrido, e isso é uma perca enorme, principalmente, né, as áreas verdes, como nós temos observado. Isso gera realmente uma grande perda, principalmente para a nossa sustentabilidade, porque é de lá que nós precisamos. Aliás, de lá nós precisamos de vários recursos para ser utilizado no nosso dia a dia. Assim, muitas espécies de vegetais estão em risco de extinção, ou até mesmo já extintas, né? O que a gente pode observar? Que além disso, o lado de espécies vegetais vive muitas espécies de animais, né? Ao lado dos vegetais também vivem muitos animais. Então, essa grande teia de sobrevivência na natureza, nós observamos que ela realmente está ligada. A fauna está ligada à flora, assim como a flora está ligada à fauna. Os animais, eles precisam da flora. Dentro da flora, eles vão encontrar o seu próprio alimento, como frutos, ervas, enfim. É necessário criar uma consciência ambiental. Quando nós falamos em consciência ambiental, é que cada um tenha essa responsabilidade, né? Crie essa consciência de que deve cuidar desse meio ambiente. Então, cada vez que desmata uma área, os animais eles sofrem. E isso interfere, gente, na mudança do clima. Se agrava o que nós vimos ultimamente, né? Principalmente o efeito estufa. Então, as mudanças climáticas, ela vem agravando cada vez mais o efeito estufa. E com isso nós vimos o sofrimento que tem hoje, né? A quentura,
um ambiente quente, realmente por essa ação que está sendo causada. É necessário criar uma consciência ambiental que preserve todos os ecossistemas do planeta. Nossa casa comum para manter a vida com qualidade e preparar o mundo para gerações que ainda estão por vir. É uma questão também de exercício de cidadania, que nós devemos pensar no futuro das pessoas que estão vindo, né? No futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Nós estamos já sofrendo nesse período a falta de muitas coisas dentro da fauna e flora. Imagine alguns anos como é que vai estar a situação se nós não tivermos realmente a consciência de que cada um de nós precisa colaborar, precisa ajudar para mudar essa situação. Então, nós precisamos realmente se ombrear, né? Fazer essa parceria uns com os outros, independente, né, se é algum tipo de órgão ou não, mas como ser humano, dar nossa parceria de ajuda para estar colaborando na conservação tanto de fauna como de flora. Continuando na página 86 até 88, o nosso assunto agora é falando sobre a água, que também é um recurso natural do qual nós nos beneficiamos, né, para tudo na nossa casa. Então, o ser humano ele necessita da água. A água é fonte de vida e nós precisamos dela todos os dias nos nossos afazeres, né, no nosso tomar banho, para cozinhar os nossos alimentos. Então, a água ela é de extrema importância para nós seres humanos. Mas, igualmente aos outros, é um recurso natural que nós temos que cuidar, preservar, né, e ter o cuidado, pois a mesma nós sabemos, como a gente viu na próxima aula, a porcentagem dela de água doce que nós temos existente no planeta não é tanto assim, né? Corre um risco também de um dia a gente ficar sem esse líquido precioso que é a água potável. Então, na página 86, o primeiro parágrafo diz o seguinte: o território brasileiro contém cerca de 12% de toda a água doce do planeta. Ao todo, são 200 mil microbacias espalhadas em 12 regiões hidrográficas, como as bacias de São Francisco, do Paraná e a Amazônia. A mais extensa do mundo e 60% dela localizada no Brasil. Olha só, nós ainda temos uma vantagem. 60%, né, dessas bacias, principalmente que nós estamos falando é da água potável, da água doce, ela é localizada no Brasil. Então, no território brasileiro, cerca de 12% da água doce, no nosso território brasileiro nós temos 12% do total de água doce. E essas águas doces elas se encontram no Rio São Francisco, no Paraná e na Amazônia, né, como o próprio texto fala. Somos privilegiados por ainda termos essa quantidade de água doce no nosso país. É um enorme potencial hídrico capaz de prover um volume de água por pessoa 19 vezes superior ao mínimo estabelecido pela Organização das Nações Unidas, que é a ONU, né? De 1.700 por habitantes por ano. Então a gente observa, né, o consumo de água por habitante durante um ano. Ele coloca aí pra gente ter uma noção e a gente pensa, né, o número de pessoas existentes no mundo, ou seja, no nosso país, que ele fala relacionado ao nosso país, que é Brasil, o tanto de pessoas existentes, cada um fazendo este consumo, no final das contas, é um número bem alto de água que nós usamos. Então, apesar da abundância, os recursos hídricos brasileiros não são inesgotáveis. Ou quer dizer, quando se diz inesgotáveis, isso quer dizer que ele pode acabar, né? O acesso à água não é igual para todos. As características geográficas de cada região e as mudanças de vazão dos rios que ocorre devido às variações climáticas ao longo do ano afetam a distribuição. Nós temos observado que em alguns estados, né,
realmente a água ela é bem difícil para os moradores, principalmente na parte do Ceará, na parte do Cerrado. A gente pode acompanhar que eles têm realmente uma dificuldade em encontrar água doce, ou seja, água potável, para utilizar no dia a dia. Essa água ela vem de fora, ela chega na casa dos moradores através de carro-pipa. Isso demonstra que ela vem de muito longe. Então, realmente ela não é de acesso para todos, né? Não chega igual para todos. Na nossa cidade, muitos dos seus moradores tem poço na sua casa, tem a rede de água da rua, né, que vem direto da rua, mas tem outras cidades por aí que não são igual à nossa, passam por dificuldade sem água. Aqui mesmo no Lago da Pedra também existe isso, né? Muitas ruas, por exemplo, a gente vê a reclamação pela falta de água. Então a gente acaba vendo que ela não chega de forma igual para todos. E por que não chega de forma igual para todos? Realmente porque tem, né, essa dificuldade de encontrar a água. O texto ali fala sobre as variações climáticas. Também por esse motivo, alguns lugares são mais secos, né? Chove menos, e esse também é o meio pelo qual dificulta a água potável na casa dos seres. A próxima página, que é 87, nós vamos ler as informações no Fique por Dentro, e vocês prestem bem atenção nas quantidades de água que nós usamos em cada ação dessa. Escovar os dentes, por exemplo, lavar o rosto, fazer a barba, tomar banho. Então o que ele diz? Se não houvesse água, seria impossível a sobrevivência dos animais e dos vegetais na Terra. A humanidade teria grandes prejuízos, pois muitas de nossas atividades necessitam da água. Olha só, a sobrevivência, né, dos animais, dos vegetais e dos seres humanos depende da água. Ela é a nossa fonte principal. Em muitos casos, até mais importante do que o próprio alimento, porque a água também ela é uma forma de alimento. Então vamos observar as informações, o que elas nos mostram. Por exemplo, escovar os dentes. Com a torneira aberta por 5 minutos, você pode estar gastando 12 litros de água. Com um copo de água, você vai gastar 1 litro. Com copos de água, você vai gastar 1 litro. Na informação de número 2, lavar o rosto. Com a torneira aberta durante 1 minuto, você vai gastar 2,5 litros. Com água na pia tampada e torneira fechada, você vai estar gastando 1 litro. Fazer a barba. Com a torneira aberta por 5 minutos, 12 litros. Com água na pia tampada e torneira fechada, 2 litros. Tomar banho, chuveiro ligado por 15 minutos, 135 litros você vai estar gastando. Chuveiro ligado por 5 minutos, 45 litros. Com um balde de água, somente 10 litros você irá gastar. Limpar o vaso sanitário. Com válvula de descarga de 12 segundos, 20 litros. Com caixa d'água pequena, 10 litros. Com um balde de água, apenas 6 litros. Lavar a louça. Com água na pia até a metade, 2 vezes. E torneira fechada, 20 litros. Com a torneira meio aberta por 15 minutos, 117 litros. Regar o jardim. Mangueira aberta por 10 minutos, 180 litros. Usando um regador por 2 metros quadrados de jardim, você vai estar gastando somente 20 litros. Olha o tamanho da diferença ao regar o jardim, né? Com mangueira e um regador. Lavar o carro. Mangueira com a torneira não muito aberta por 30 minutos, 216 litros. Com 2 baldes de 10 litros, você vai gastar 20 litros. Limpar a calçada ao redor da casa. Com esguicho forte por 15 minutos, você vai estar gastando 279 litros. Apenas varrendo com a vassoura, 1 litro, ou seja, 0 litro, né? Porque nós não vamos estar lavando, somente varrendo.
lavar roupa. No tanque com torneira meio aberta por 15 minutos, 279 litros. Na lavadora para 5 quilos de roupa, você vai estar gastando 135 litros. Então, essas informações ela é interessante para que nós tenhamos, né, consciência de como utilizar essa água. Ao tomar banho, ao escovar os dentes, fazer a barba, né, lavar a louça, lavar o rosto, enfim. Então, fica aqui a nossa aula de hoje. O objetivo dela, né, para nós hoje é que damos mais a importância a esse líquido precioso e que venhamos cuidar mais, preservando o meio ambiente, cuidando do meio ambiente, que assim, dessa forma, nós também estamos preservando a água, cuidando da água, ok? Então, até a nossa próxima aula, que será a nossa prova.